Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso podcast de número 47, o podcast da Igreja Casa na Rocha, o podcast Casa na Rocha. Uma alegria ter você aqui conosco, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a tua vida. E hoje aqui de novo com a nossa querida obreira, também psicóloga, Leia Ozier. Muito obrigado, Leia, por sempre estar aqui conosco, contribuindo com o seu conhecimento, tanto a nível espiritual como também a nível psicológico. Hoje nós vamos tratar de um tema bem especial, que é o trauma e a restauração. Uma jornada da ferida à cura. Será que Deus tem coisas maravilhosas para nos ensinar com relação a esse tema? Será que a psicologia, como uma ferramenta do cuidado da alma, tem coisas maravilhosas também para contribuir, nos ajudar a processarmos as ofensas, as injustiças sofridas, os traumas que assolam a nossa alma? Você vai ver que sim. Então, abre o seu coração, deixa Deus falar com você e, como sempre nós fazemos, queremos começar com a palavra de Deus, o Salmo de número 13. Aqui nós vemos um homem machucado, ferido, arrebentado, mas um homem que ao final desse salmo coloca a sua fé, a sua confiança no Senhor. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Salmo 13, versículo 1 diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E o inimigo aqui pode ser aquela pessoa que se levantou contra você, enviada muitas vezes pelo próprio Satanás, para ferir, ofender, machucar, produzir alguma espécie de ofensa, injustiça contra a sua vida. Atenta para mim, diz no versículo 3, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ou seja, a tristeza, a angústia que era tão profunda no coração do salmista, e aqui o salmista quem escreveu foi Davi, que ele estava a ponto de sentir que a qualquer momento ele poderia desfalecer, ser aniquilado, morrer, acabar a sua vida. Até quando, olha só, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Olha que angústia profunda estava assolando o coração de Davi. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Será que você tem vivido uma vida estável, constante, equilibrada no Senhor, ou uma vida instável, vacilante, com altos e baixos emocionais na sua vida? E aí ele termina aqui de forma esplendorosa o Salmo de número 13, dizendo: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Um Deus que restaura, um Deus que nos cura, um Deus que nos liberta das mazelas, problemas e angústias do passado. Um Deus que nos tira da noite escura da alma. Um Deus que permite que muitas vezes aconteça a ferida, mas Ele também providencia a cura, a restauração para o nosso coração. Então, muito importante essa temática, gente. E aqui no Salmo 13, podemos ver claramente todos esses processos no interior de um homem que estava sofrendo perseguição, sofrendo inimigos ao seu redor, sofrendo angústias dentro da sua alma, ao ponto de ele achar que ia até morrer ou desfalecer. Talvez você já tenha se sentido assim, a noite escura da alma, como dizem os antigos, ou o dia mau. Mas saiba que em Cristo Jesus, juntamente com ferramentas poderosas, com auxílio da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com irmãos preciosos e pessoas maravilhosas que podem ajudar a você sair desse poço de angústia, Deus pode nos levar à restauração e à transformação da nossa trajetória, tá bom? Então, esse é o nosso tema, trauma e restauração, uma jornada da ferida à cura. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o trauma. É interessante, aí eu quero a opinião da Leia sobre isso, que a psicologia, ela vê o trauma como uma resposta emocional e fisiológica a um evento profundamente angustioso ou perigoso,
que acaba sobrecarregando a capacidade de processamento do indivíduo. Processamento aqui interior, tá? Como é que a gente lida com os problemas, com as mazelas da vida. E é interessante que isso afeta o cérebro, né? As amígdalas, o hipocampo, o córtex pré-frontal, aqui na parte cerebral, o corpo também é afetado, o sistema nervoso, e afeta também as nossas relações interpessoais. Acaba gerando ansiedade, depressão, às vezes uma hipervigilância, um exagero no cuidado de si, da vigilância consigo mesmo, e também a evitação, o isolamento de muitas pessoas por essas questões traumáticas, de o que os especialistas no mundo teológico cristão chamam de feridas da alma. Como é que você vê, Leia, e como é que você compreende o trauma na vida das pessoas? Bom dia, pastor. Bom dia, querido. Bom dia a todos que ouvirão depois, né, o podcast, os que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui para trazer esclarecimentos tão importantes para as pessoas, né, na busca do seu autoconhecimento. Então, assim, o que é o trauma? O trauma, ela é uma resposta, como o senhor acabou de falar, emocional, é uma ferida que se forma diante de uma situação muito intensa. Os traumas geralmente se formam na infância, mas pode acontecer também na vida adulta. Sim. Os traumas de infância, que pode ser uma questão de abandono, sim, uma questão de desamparo, uma questão, por exemplo, quando uma criança é abusada, sim, ela está em condição de vulnerabilidade, sim, o abusador vê que essa criança está nessa condição e ela está desamparada, porque os pais geralmente não estão perto. Sim. Então, a criança, ela não tem a região que o senhor acabou de falar, do córtex pré-frontal, totalmente evoluída, que só evolui com 25 anos. Certo. Então, a criança ela não tem capacidade de se autodefender, sim, de se proteger, por isso precisa do adulto. E quando há essa invasão na inocência dela, no caso de um abuso, porque tudo aquilo que a criança ou até mesmo o adulto não consegue se livrar daquela experiência, isso vai causar trauma. Certo. E ele vai ficar preso, fica acorrentado dentro do quê? Dessa ideia que desenvolve quando passa pela experiência. Certo. Então ela vai ficar presa. Aí, no caso mais tarde, porque os sintomas, eles só vão surgir depois, na vida adulta. Certo. É por isso que na terapia a gente vai buscar a criança na vida do adulto. Certo. Que geralmente esses traumas acontecem na fase infantil de criança. A maioria deles. Pode acontecer na vida adulta? Pode. Sim. Por exemplo, quando há um divórcio, há um casamento, uma ruptura, quando há um luto. Relacionamentos tóxicos. Isso tudo causa traumas. Certo. Né? Só que na vida adulta, o adulto tem o córtex pré-frontal elaborado, sim, mas ainda assim eles têm dificuldade de sair do trauma sozinhos. Tem gente que a gente observa que realmente é frágil, né? Emocionalmente tem dificuldade de processar. Porque o trauma ele vai se manifestar através dos sintomas, certo, que são a questão da ansiedade, da depressão, a dificuldade dos relacionamentos, certo, a autoproteção, né, o isolamento, isso são sintomas. Quando certo, a pessoa tem esses comportamentos, é preciso investigar o que está estruturando, o que está ali subjacente a esse comportamento. Ou seja, o que causou a raiz do problema. A raiz, E aí, geralmente, quando a pessoa chega no atendimento, na psicoterapia, ela vem com uma demanda. E no decorrer da terapia, a gente vai vendo que não é sobre aquele sintoma inicial. Certo. A raiz é muito mais profunda. Certo. E muitos deles estão ligados a traumas, certo, de infância e outros traumas adultos, né? Porque a pessoa não tem a resposta para aquela situação. Então, ela vai desenvolver sintomas. Certo. Então, ela vai, muitas vezes, qual é a questão do trauma? A pessoa fica ali presa no que aconteceu e ela não é escutada, principalmente a criança.
Uma criança que é abusada, ela não sabe como falar sobre isso. Sim. Então, essa voz se cala. Dentro dela. Dentro dela, não é ouvida. Sim. Só que essa experiência vai adoecê-la. Sim. Então, é por isso que essa voz da criança interior tem que ser ouvida, para que possa cuidar do trauma. Sim. E aí vem, né, como identificar. A pessoa tem flashbacks, às vezes a pessoa tem uma situação muito frequente nos traumas, que é a amnésia. Certo. É tão doloroso lidar com isso que esse mecanismo de defesa de apagar, psíquica, de né? tentar apagar, sim, ela tenta apagar, mas ele está ali. A dor existe, certo, que não foi ouvida. No interior da pessoa. No interior da pessoa. Isso. E isso é uma ferida emocional que vai interferir em todos os campos das relações dela. Sim. No Isso. trabalho, em casa, com os familiares, sim, com os amigos. Certo. É aquela pessoa que não dá chance para alguém se aproximar dela. Certo. E isso pode investigar que tem uma raiz de algum trauma da infância. E na vida adulta também. As pessoas adultas podem também, em algum momento, ter uma ruptura que vai causar essa prisão emocional dentro delas. Entendi. É interessante que a fé cristã reconhece, né, o trauma como uma consequência da vivência em um mundo caído. Estamos vivendo num mundo caído, onde o pecado, o mal e a quebra dos relacionamentos acabam causando no interior das pessoas um sofrimento profundo, como nós lemos aqui no Salmo 13. Sofrimento, angústia que Davi estava vivendo. É interessante que as feridas não são um sinal ou de fraqueza espiritual ou falta de fé, mas uma realidade humana da qual até mesmo grandes heróis da fé, grandes personagens bíblicos, como Davi, que nós lemos no Salmo 13, o Salmo 22 também fala sobre isso, como Jó também, e como José, que eram homens piedosos, homens maravilhosos, sim, sofreram. E também mulheres ao longo da Bíblia relatam problemas como traumas, tá bom? Então a gente vê na história dos personagens bíblicos que isso é uma condição humana, todos os seres humanos vão passar por feridas da alma ou traumas, e podemos observar isso, tá? Existem os estágios iniciais, onde acontece o reconhecimento e a lamentação. A psicologia fala que nesse estágio inicial é necessário a validação, ou seja, o primeiro passo é reconhecermos e nomearmos a dor. Negar ou minimizar o trauma acaba impedindo a cura. Também existe uma das abordagens psicológicas, a psicoeducação, que é entender como o trauma afeta a mente e o corpo da pessoa. E isso é empoderador, reduz a culpa e reduz a vergonha. O que você acha, Leia, disso? Como é que a psicologia vê como estágios iniciais, né, o trauma, reconhecendo ou, então, no caso, se lamentando? Essa palavra que o senhor usou é importantíssima, a validação da dor do outro. Sim. A pior coisa que se pode fazer para alguém que está em angústia e sofrimento é dizer para ela assim, menina ou menino, deixa de bobagem, isso que você está sofrendo aí é uma bobagem, você vai passar por isso rapidinho. Essa não validação do outro, de não dizer para ele assim, ó, eu sei que isso que você está passando é difícil, porque para a gente não é, porque nós não passamos pela experiência que ele passou, pelo trauma que ele passou. Então, para nós que estamos fora, sim, é muito fácil dizer para ele que isso não é nada. Mas para ele é isso que está adoecendo, é isso que está incapacitando. Então, validar este sofrimento, no sentido de dizer assim mesmo, eu não tenho ideia da dor que você está passando, mas eu sei que está sendo difícil, sim, e eu quero te ajudar, eu quero te ouvir, e sem dizer para ele que isso é mimimi, sim, porque quando se trata dessa dor emocional do outro, não é mimimi, mas às vezes a gente trata como mimimi. Às vezes, algumas coisas que são de pessoas que não têm trauma nenhum é mimimi. Mas no caso de trauma, não é mimimi. Sim. É angústia. É algo que está aprisionando a pessoa, que ela precisa de alguém para ajudá-la a sair desse fosso. Certo.
Porque as pessoas que estão aprisionadas, elas como se estivessem dentro de um poço e elas olham para cima, e você está lá em cima, e elas olham e dizem assim mesmo, será que eu consigo sair daqui? Então, quanto mais a gente diz para ela que isso é mimimi, que isso não é nada, mais ela se afunda. Sim. Porque ela vai dizer, você não tem capacidade nem de, pelo menos, entender que eu estou sofrendo para poder me ajudar. Então, validar esse sofrimento para ajudar, não é para manter a pessoa lá, claro, mas para ajudá-la a sair do trauma é importantíssimo. Sim. Não é de dizer para ela assim mesmo, eu não sei, eu nunca passei por essa experiência, mas eu imagino que para você você já ganha a pessoa para ela falar dela para você. Certo. Senão aí você cria uma barreira. Certo. Você não vai chegar na origem do problema dela, porque aí você já coloca uma barreira que ela vai olhar, ela vai entender, você não vai entender o que eu sinto. Sim. A minha dor, né? A minha dor. Porque a importância da empatia, como eu falo, e da sempre compaixão. sobre o outro, a dor do outro, a Sim. angústia do outro. Não é sobre quanto eu sou forte, porque eu estou forte, tanto que eu estou me propondo a ajudá-la. Sim, é verdade. Não é? Então, se eu não tiver esse entendimento que é sobre a incapacidade dela, eu não tenho como ajudar essa pessoa. É verdade. Validar no sentido de, não é nem de compreender, porque tem coisas que a gente não vai compreender. Sim. A gente tem que entender que ela está sofrendo. A gente não pisou as sandálias dela, né? Não, nós não sabemos realmente a dor, qual é a extensão da ferida da alma dela. É verdade. Agora eu estou me lembrando de uma frase de um professor que eu vi no México, quando estava fazendo o Instituto Bíblico. Ele diz que ninguém é capaz de... ninguém deveria julgar o outro se a gente não pisou nas mesmas sandálias. Isso, inclusive quando alguns pacientes chegam, eles têm uma dificuldade de falar deles e é uma conquista diária de confiança que a gente chama de rapport, que é esse vínculo de confiança que a gente vai criando com o paciente, que ele vai tendo liberdade, ele vai se sentindo assim livre para falar dele sem julgamento. Certo. Então, alguns dizem assim, eu não vou falar, eu queria falar algo para você, mas eu estou com medo de você me julgar. Sim. E quando eu digo assim para eles, o meu papel aqui não é te condenar e nem te julgar. Certo. O meu papel é compreender que você está em grande sofrimento psíquico e que você precisa de ajuda. Quando eu falo isso, nossa, eles falam, crianças, eles falam sobre eles. Né? Porque quando você já traz um julgamento, aquelas estruturas de autoproteção, né? Desmonta. Com medo do preconceito de quem está me ouvindo. Isso, até de nós profissionais, eles têm verdade. medo desse preconceito. E nós no gabinete pastoral não é nada diferente. Não é nada diferente. É verdade. É interessante que a fé cristã vê, né, esse reconhecimento, essa lamentação da ferida, do trauma, como uma lamentação, né? A Bíblia oferece um espaço para a dor, através dos salmos, por exemplo, como eu li para vocês, o Salmo 13, o Salmo 22. Lamentar na Bíblia não tem nada de errado, é expressar a angústia diante de Deus, com honestidade, como um ato de fé e não de incredulidade. Ou seja, você colocar para fora, abrir teu coração diante do Senhor, não tem nada de errado, não é falta de fé, não é incredulidade. Pelo contrário, é ter um relacionamento honesto, sincero, um ato de fé diante do Senhor, como nós vimos aqui na vida de Davi. Outra coisa que a Bíblia diz é que nós devemos levar os nossos fardos a Deus. Aquela sobrecarga, aquilo que está nos angustiando, aquilo que nos deixa ansioso, os nossos medos, né? Olha o que diz o Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ou seja, aqui também não anula a ajuda de um profissional, de um terapeuta, psicólogo, psiquiatra, uma pessoa neurologista, né? Uma pessoa especialista em cuidar da gente em outros aspectos. Mas convida Deus para entrar no processo do teu trauma, da tua ferida de alma, no processo de cura que pode acontecer no teu interior. Agora nós vamos entrar numa outra etapa, Léa. O processo da cura, ou a jornada da restauração. Como é que a psicologia vê esse processo de cura? É interessante que a psicologia traz para nós as terapias, né? Abordagens como o MDR, a terapia cognitiva comportamental, a famosa TCC, focada no trauma, a terapia também do processamento cognitivo.
Todas essas terapias, todas essas ferramentas, são 21 abordagens que a psicologia tem, são ferramentas poderosas, altamente eficazes, né? Se tiver um baita profissional ali por detrás, com certeza podem ajudar muitas pessoas. Outra questão é que a psicologia também vê a necessidade, muitas vezes, da regulação nervosa. E aí ela oferece técnicas de respiração, meditação, contemplação, para acalmar, né, o sistema nervoso hiperativo. Inclusive, você já falou isso conosco, né, a importância da respiração, dessa meditação, dessas técnicas de respiração. E também a psicologia traz a reconexão segura. O que é isso? É reconstruir a capacidade de confiar e se conectar com outras pessoas através de relacionamentos seguros. Ou então, um trabalho, uma terapia em grupo. Como é que você vê tudo isso que nós falamos aqui dentro desse processo de cura, dentro dessa jornada de restauração, Léa? Dentro da tua vivência, dentro da tua experiência? A primeira coisa que a gente tenta identificar no atendimento é aquele processo que se repete, aquele padrão de comportamento, aquele ciclo que se repete na vida da pessoa, que muitas vezes nas relações com a família, com os amigos ou na igreja, é aquela pessoa que todo o tempo ela diz a mesma coisa e que a gente diz assim, nossa, eu não aguento mais, porque essa pessoa não muda o disco, não muda a música, é a mesma fala. Eu não aguento mais ouvir o que essa pessoa... Para nós, psicólogos, aí é que está o ponto. Onde há repetição, é aí que está o problema. É aí que a gente vai trabalhar. Na repetição daquele padrão de comportamento na vida da pessoa, é que está o problema dela. Que são os sintomas, Que né? são os sintomas. Então, a gente vai trabalhar... Não é a raiz do problema. Não. É o sintoma. Isso. O sintoma, ele diz que algo de errado tem no corpo. E te ajudam a identificar a raiz do Quando problema. a pessoa está com febre, Sim, a febre ela é sintoma de uma infinidade de doenças. é verdade. Esse é o grande problema quando você chega numa emergência. Porque o médico vai te dar ali, ele precisa eliminar o sintoma. Sim. Então é a febre que ele vai tentar, aí ele dá o remédio, espera o tempo, aí essa febre passa e volta, ele vai dar de novo, vai esperar, aí essa febre persiste, o que ele vai fazer? Ele vai te encaminhar para o hospital para fazer um acompanhamento, exames, para saber qual é a origem dessa febre. Certo. Tá? Então, o sintoma, ele só diz que, ele só aponta que algo tem de errado na pessoa. Certo. Tudo bem? Então, o que a gente vai analisar? É esse sintoma, mas para chegar na origem. Certo. Aí a escuta é o fator principal. Na psicanálise, é a fala. Essa pessoa precisa ser escutada. Certo. Precisa acessar o inconsciente dela, que é acessado pela associação livre, que é essa liberdade dela falar livremente no consultório até... Colocar para fora. Né? Até chegarmos onde é o ponto de origem. Aí sim a gente trata isso, faz as intervenções, né, para que ela possa ressignificar esse trauma. Certo. Dar um novo olhar para essa experiência. Um novo sentido. Um novo sentido para essa experiência. E aí tem, por exemplo, a técnica de respiração, por exemplo, Mindfulness, né? Que é uma das técnicas que não é só sobre respiração, certo. É sobre a pessoa, é sobre ela se sentir presente naquele lugar. Não é só fechar os olhos e respirar, é sentir o ambiente. Olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si. Eu lembro que uma vez a gente estava dando uma aula na universidade e eu trouxe uma técnica de respiração exógena que eu lembro que todo mundo dormiu na sala de aula, até a professora. Olha só. Todo mundo relaxou e depois que eles... É uma técnica bem ampla. Bem ampla e eles foram saindo ali, né, consciente, mas percebendo o ambiente dentro da sala, percebendo o ambiente fora da sala e depois voltando para esse ambiente externo e interno. E eu lembro que eles brincaram, você é uma bruxa, você é uma bruxa, você fez a gente dormir. Não, é só uma técnica para acalmar.
E é impressionante. Que produz calmaria, né? Na alma, no coração. Eu tenho uma irmã de criação, e ela viveu muito tempo comigo na infância. Sim. E quando ela foi ter a primeira filhinha dela, ela não chamou a mãe, porque a minha mãe criou ela, e ela conheceu depois a mãe biológica, mas no dia que ela foi ter bebê, ela disse que ela queria que eu estivesse com ela. Sim. E aí eu fui, porque minha mãe já tinha morrido. E aí eu fui com ela. E ela me disse no hospital, para todo mundo, que eu que era a mãe dela. Eu sou a irmã dela. E eu fiz, porque ela estava muito nervosa, e eu fiz essa técnica com ela. Legal. E ela se acalmou muito. Que legal. E ela conseguiu ter um parto bem tranquilo. Ai, que lindo. Entende? Que então, essas técnicas, elas ajudam, mas elas não resolvem o problema. Certo. O que resolve o problema é a pessoa falar do que dessa ferida, como que tipo de pensamento, de ideia e de afeto ela desenvolveu na hora do trauma. Ou seja, que é isso que aprisiona. Ajudam no processo de fisiológico, cura. Por exemplo, na ansiedade. Sim. Né? Muitas vezes acalmar a pessoa. Acalma. Às vezes precisa entrar quando a pessoa está tendo muita insônia ou flashbacks. Certo. Ela precisa se acalmar, ela precisa de uma medicação, de um ansiolítico para acalmar a ansiedade. Mas essas técnicas, elas ajudam para pessoas que não querem se medicar. Certo. Elas trazem mesmo a respiração, essas técnicas de respiração, elas acalmam, porque há uma mensagem que é enviada para o cérebro. Certo. E o cérebro comanda tudo. É ele que comanda. Essa questão fisiológica, dessa liberação de hormônios, é o cérebro. Sim. É interessante, né, Léa, que a fé cristã, dentro desse processo de cura, de restauração, ela nos leva a encontrar segurança também em Deus, né? Sim. Claro que a psicologia tem todas essas ferramentas que são maravilhosas para ajudar as pessoas, mas dentro da fé cristã, como uma base, um fundamento da nossa vida, a fé cristã nos ajuda a encontrar segurança em Deus. A ideia, né, de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, está presente, principalmente no livro dos Salmos, né? Salmo 46 fala muito sobre isso e oferece uma base segura dentro desse processo de lidarmos com as nossas dores. Outra coisa que a Bíblia ensina, a fé cristã ensina, é verdade e renovação da nossa mente. A importância de nós substituirmos narrativas distorcidas, como a culpa, a vergonha, o desespero, pelas verdades das Sagradas Escrituras, sobre a nossa identidade, o nosso valor para Deus, para as pessoas, e a esperança que nós temos dele através dessa metanoia, dessa mudança de mente, transformação da nossa mente pela palavra. Outra coisa poderosa para lidarmos com os nossos traumas dentro desse processo de cura, e que é um princípio bíblico, um princípio cristão, é o perdão, gente. O perdão, claro, pode parecer um processo complexo e não uma obrigação rápida, né? E não é mesmo uma obrigação que a gente tem que fazer atire à direita, não. Significa liberar o direito de vingança, que a gente muitas vezes sente pelo outro, né? E colocar essa vingança diante de Deus, a justiça de Deus. Colocar toda essa situação diante de Deus, aquilo que você sofreu, o seu agravo, a injustiça, a ofensa, colocar diante do Senhor. Não tentar retalhar, não tentar se vingar, mas perdoar de coração e colocar essa situação aos pés da cruz, diante de Jesus, libertando-se da prisão do ressentimento. O que é o ressentimento? É voltar a sentir novamente. E por que isso acontece? Por causa da mágoa, da amargura. Mágoa é a palavra que significa má água. A amargura fala dessa dor e angústia dentro da alma. E o ressentimento é voltar a sentir novamente aquela dor, aquele sofrimento. E muitas vezes isso acontece porque falta liberação de perdão. Como eu já falei, não é um processo simples, é um processo complexo, mas necessário para que haja cura verdadeira no seu interior. Agora vamos entrar num outro tema importante, que é a integração e o crescimento pós-traumático. Pós o trauma, né? Como é que a gente pode ser integrado? Como é que a gente pode crescer, amadurecer diante do trauma, nesse momento pós-traumático? É interessante que a psicologia ensina a resiliência, que é uma virtude humana extraordinária, né, que a gente pode desenvolver. Será que você sabe o que é a resiliência?
Será que você é uma pessoa resiliente? Resiliência, gente, é a capacidade de desenvolver, né? Desenvolver a capacidade de se adaptar e crescer após a adversidade. Você sofreu ofensa, injustiça, mas você desenvolve uma capacidade no seu interior de se adaptar e crescer, amadurecer mesmo após a adversidade. Então nós precisamos desenvolver essa virtude, é muito importante. E se tivermos resiliência, iremos para o estágio seguinte, que a psicologia chama de crescimento pós-traumático, como eu falei. O trauma pode nos levar, né, quando bem processado, quando trabalhado corretamente, o trauma pode nos levar a uma maior apreciação pela vida, uma valorização da vida. Pode nos levar também a relacionamentos mais profundos. Pode nos levar a uma nova sensação de força pessoal e novas possibilidades espirituais. Aí entra a fé cristã, que nos oferece a redenção, né? E a redenção é a crença central de que Deus pode redimir toda dor, pode nos libertar de toda dor, usando-a para um bem maior. E aí tem uma promessa de Deus, Romanos 8:28, onde a Bíblia Sagrada nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A própria história de Jesus é a de um trauma redimido. Jesus sofreu vários traumas ao longo da sua vida, mas venceu todos eles, e a redenção, com a ressurreição, a ascensão, o triunfo de Cristo, nós podemos ver que ele venceu todas as dores, as mazelas da vida, os traumas e as feridas que ele recebeu, as pancadas da vida que ele recebeu ao longo da sua vida, tá? Então, vemos em meio a essa redenção também um propósito divino. A dor, quando processada e curada, ela se torna uma fonte em nós de compaixão por outras pessoas. Podemos consolar outros, pode se tornar até um ministério na sua vida, na vida de outras pessoas que estão sofrendo. Às vezes a sua dor, aquilo que você sofreu, padeceu lá atrás, quando processada, ressignificada, como a Leia colocou, ela pode se tornar um instrumento de consolo em favor de outras pessoas que estão sofrendo aquilo que você sofreu lá atrás, aquele trauma, aquela ferida da alma lá atrás. Você, como alguém que triunfou sobre as dores, e um dos significados da palavra vencedor é isso, alguém que venceu a sua dor, você será um instrumento extraordinário de consolo na vida de outras pessoas. E também a cura como processo, gente, e não como destino. A cura é um processo na nossa vida, mas não é o nosso destino final. Isso é muito interessante. A cura não é o apagamento completo da nossa memória, mas a integração da experiência em uma nova narrativa de vida. Eu quero deixar aqui bem claro para você que é possível uma nova narrativa de vida na sua vida. Você pode vencer a sua dor, você pode ser curado por Jesus, você pode se apropriar da graça de Deus, receber uma unção de cura na sua vida e no seu coração, onde jamais a ferida vai te definir, a ferida já não vai te definir mais, mas você será uma testemunha viva da resiliência em Deus e também da graça de Deus na sua vida. Amém? Então, Leia, como é que você vê toda essa questão da integração, toda essa questão do crescimento, né, pós-traumático, do amadurecimento através da vitória sobre os traumas e feridas de alma? Eu queria responder essa pergunta contando um testemunho da minha vida. Fica à vontade. Você é um exemplo vivo disso que eu acabei de falar. Então, eu nasci num lar cristão, né? E eu acho que eu já até contei na igreja do meu testemunho que eu tive uma crise de asma muito intensa com 1 ano e 6 meses e que meu pai me levou para o hospital e que ele fez um voto com Deus, que se Deus me desse vida, que ele iria me criar para ser do Senhor, que eu seria, a vida dele seria me ensinar a viver para Deus. Certo. Então, eu sou um voto ao Senhor. E quando meu pai fez esse voto, minha mãe saiu correndo para casa e disse para todo mundo que eu tinha morrido. E meu pai ajoelhou no hospital e fez esse voto com Deus. E o médico voltou comigo, porque o médico olhou para mim, eu estava roxa já, o berço roxo,
não estava respirando direito, ele disse, ó, vou tentar reanimar. Mas se eu não voltar em 20 minutos é porque não teve o que fazer. Já foi. Já foi. E aí meu pai dobrou o joelho e fez esse voto. E o médico voltou comigo boazinha. Lindo. E meu pai foi incansável. Não teve um dia que meu pai não me dissesse isso. Minha Daí a filha, importância da fé, né? meu pai dizia assim, você é do Senhor, Deus tem um plano na sua vida, você vai servir ao Aleluia. Senhor. E a minha família tinha esse cuidado comigo, que eu era alguém diferente, né? E quando eu cresci, que eu casei, e o meu marido, ele me abandonou com as minhas filhas, ele não escolheu um dia pior. Foi dia de Natal. Certo. Natal de 98. E isso foi traumático para mim, Claro. porque eu não entendia como que eu tinha sido criada para servir a Deus, Sim. e isso estava acontecendo comigo. E eu lembro que quando ele foi embora, a gente passou, eu entrei num processo que eu não conseguia comer, eu não comia, eu não dormia, a gente começou a passar muita necessidade, eu tinha vergonha. Claro. A minha família levou 3 meses para saber o que estava acontecendo, porque eu tinha vergonha de ter sido abandonada Sim. por ele. E a minha fé, ela foi lá para o fundo do poço. Claro. Porque eu dizia, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Houve uma crise de fé. E um trauma, todo cristão passa, né? Um trauma muito grande, eu não estava entendendo nada. E a minha mãe também, quando ela soube, ela mudou para minha casa. E a minha família começou a me dar todo apoio, meu pai. Olha que lindo. E ainda assim, eu lembro que eu estava mais ou menos uns 30 dias sem dormir. Certo. E eu não conseguia comer nada, então eu sentia meu corpo arrepiar. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Porque eu não Foi uma comia. dor tão profunda que lembra que o Salmo 13, né? Eu não comia e eu não dormia. Olha só. Preocupada com como é que ia ser financeiramente, né? Eu não estava trabalhando. E Medo com relação ao futuro, né? Então, assim, quando um dia, eu lembro que eu estava em casa, minha mãe me levou umas irmãs do círculo de oração para orar por mim. Certo. E eu lembro que elas oraram por mim. E Deus falou, eu não lembro que foi através de uma irmã. E eu estava muito mal. Eu estava depressiva. E eu fiquei olhando, porque quando a gente está assim nessa situação, nada faz sentido o que as pessoas falam. A gente perde o chão, né? Perde. E aí, depois que elas foram embora, eu lembro que eu fiquei sentada no sofá e eu fiquei pensando, e quando o Senhor falou o Salmo 46, esse salmo foi a minha vida nesse momento, porque o Espírito Santo trouxe esse Salmo 46 e eu comecei a meditar nesse salmo, e esse salmo que me levantou. Amém. Quando ele diz assim, aquietai-vos, né? Saber que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. E quando eu repetia isso, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado. E esse salmo não foi fácil. Na verdade, eu não sei como eu saí, porque eu não tinha psicólogo, eu não fiz terapia, mas esse salmo me reergueu. Essa poder da palavra, né? me reergueu. Amém. Por quê? Porque eu tinha uma experiência, como eu já falei, quando a gente tem já uma experiência de quem é Deus na nossa vida, por mais que você passe, assim como Elias passou, ele acabou ele tinha acabado de ter aquela experiência que desceu fogo do céu, consumiu aquele holocausto, a água, e aqueles sacerdotes, né, de Jezabel que foram ali mortos, logo em seguida ele ficou também depressivo. Sim. Mas ele teve uma experiência com Deus. Sim. Então, não significa que a gente que é cristão, que a gente não vai ter traumas, que a gente não vai passar por esse tipo de experiência. Mas quando a gente já teve, a gente consegue sair sem terapia do trauma. É verdade. Entende? Então, a palavra de Deus me reergueu. Amém. Esse salmo me reergueu. E Deus é o maior terapeuta que existe. E, né? por exemplo, hoje universo. eu consigo olhar com mais empatia para as mulheres que passam situações igual a minha,
Sim. Porque eu sei qual é a dor que elas sentem. Já passou Eu e já triunfou passei e sobre triunfei, a dor. né? Deus me fez triunfar sobre Amém. essa dor. Então, Amém. eu sei o que é. Amém. Mas eu sei também que não é todo mundo que consegue sair dessa dor Sim. sozinha. As pessoas têm diferentes tipos de processamento, né, Algumas interno. pessoas vão precisar, sim, De de ajuda. terapia, Sim. vão precisar, sim, de uma escuta diferente. Sim. Às né? vezes até de medicamento, Às vezes até de medicamento. porque tem causas biológicas, físicas. Mas, por exemplo, eu consegui porque eu passei a vida, meu pai me ensinando sobre Deus, Sim. sobre que Deus ele é o nosso sustento, que Deus Amém. é a nossa ajuda, que Deus está conosco. E o que mais me fortaleceu é aquela fala do meu pai, que ele dizia assim mesmo: Deus tem um plano na sua vida. Amém. Glória a Deus. Importância que tem É isso dos que nos pais, move, né, deles dizerem essas palavras positivas para os seus filhos. Né? E meu pai ele foi incansável. Então, essa fala do meu pai ela foi resgatada no momento que eu estava lá no fundo do poço. Sim. E eu consegui sair de lá pelo poder da palavra de Deus. Amém. E hoje né? você é um instrumento poderoso, né, nas mãos de Deus para Isso, curar, consolar eu tenho esse lado e ajudar tantas pessoas dentro da nossa comunidade. Sim, e tanto da comunidade quanto pessoas de fora. Sim. Eu consigo me identificar Isso é verdade. com a dor delas, É verdade. E ajudá-las. Quem já passou por aquelas dores, né, e venceu e triunfou, tem muito mais facilidade de sensibilizar e de ter empatia, compaixão com aqueles que sofrem. De cuidar. É o que esse diz cuidado. o texto sagrado. Agora, para nós fecharmos, né, quais são as ferramentas práticas para a jornada de cura, do trauma à restauração? Quais são as ferramentas práticas para isso? A psicologia traz algumas ferramentas, né, como terapia, com profissionais qualificados para isso, psicólogos, terapeutas. Né? Outra ferramenta interessante é escrever, né, um diário com as suas emoções, com os seus sentimentos. É muito importante isso também, dizem os especialistas. E exercícios, né, de, como eu falei, meditação, respiração, autocuidado consciente, consistente. É muito importante, são ferramentas práticas para você sair dessa situação de dor, de sofrimento que você está vivendo. Mas também existem ferramentas práticas espirituais. A fé cristã tem muitas ferramentas abençoadoras para o nosso coração, como a oração honesta, gente. Abra o teu coração, assim como Davi fazia e ele escrevia as suas orações, o seu clamor, a sua lamentação diante do Senhor, e nós somos alimentados com essa oração honesta de Davi, que é o que os teólogos chamam de lamentação. Faça isso, querido. Leia o livro de Salmos. Existe um livro que nos ensina a enxergar o caráter de Deus, a grandeza de Deus, e quem é o nosso Deus, o Deus que nos cura, o Jeová Rafá, é o livro dos Salmos. Faça leitura de Salmos. Medite em passagens bíblicas sobre o caráter de Deus. Faça parte de uma comunidade de fé, uma igreja saudável, uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, que te dê suporte e que celebre com você as pequenas vitórias que você vai tendo ao longo da sua vida. Tá bom? Então, concluindo tudo isso que nós falamos, terminando, né, com esse lindo testemunho da nossa obreira e psicóloga Leia, o que podemos concluir? O que podemos sintetizar de tudo isso que nós falamos? Querido, aprenda, a jornada do trauma à restauração é um caminho profundamente pessoal e muitas vezes longo. Não é rápido, não é instantâneo. Às vezes é longo, é complexo. É interessante que aprendemos hoje que a psicologia oferece várias ferramentas preciosas para entender e reprocessar a ferida em um nível mental e às vezes corporal. Mas a fé cristã, gente, que é mais elevada ainda, oferece uma estrutura de significado, de esperança e um relacionamento restaurador com Deus, assim como o salmista, que se importa com você, que tem a capacidade de redimir, restaurar você e caminhar ao lado do ferido. Eu achei linda essa frase. Deus é aquele que caminha ao lado do ferido. Deus é aquele que passa conosco na fenda, na ferida da nossa alma.
Então, juntos, né, tanto a psicologia quanto aqui a fé cristã, juntas elas proporcionam um caminho integral de cura, um caminho de restauração, onde a sua ferida, a minha ferida, pode se transformar em uma cicatriz que fala não apenas da dor, mas da sobrevivência, da vitória, da resiliência e da restauração de Deus no nosso coração. Tá bom, queridos? Então, guarde isso com muito carinho no seu coração. Esperamos ser bênção na sua vida nesse momento. E eu quero terminar onde a Leia vai passar as suas redes sociais. Se você tiver interesse, procurar uma grande psicóloga, uma grande especialista nessa área de ajuda, apoio na área da alma, das emoções, da psique. Leia, quais são as suas redes sociais para o pessoal entrar em contato com você? A minha rede social no Instagram é @psileaalzier. Isso. E meu telefone, para quem quiser agendar um atendimento, é 44-DDD 99954-8471. Isso, entre em contato com a Leia, se você precisar ajuda psicológica, emocional, sentimental. Ela tem toda essa bagagem, tanto espiritual quanto também psicológica, para te ajudar. E eu sou aqui, pastor Giovani, estamos à disposição também, terapia familiar, ajuda e apoio pastoral. Venha fazer parte da nossa comunidade. Se você está em outra cidade, outra região, procure uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma comunidade de fé onde você possa ser curado, restaurado, com uma liderança sólida, exemplar, bíblica. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Procure um ambiente saudável. Tome cuidado, nem todo ambiente religioso é saudável. Às vezes tem ambientes que são tóxicos. Você precisa se ambientar ali, perceber qual é o ambiente daquele lugar. Quais são as pessoas que fazem parte? Essas pessoas estão nesse processo de cura. O ambiente onde eu estou congregando, onde eu estou participando, onde eu estou amadurecendo na minha fé, é um ambiente saudável? Então pense um pouquinho sobre isso. Busque a Deus como nunca antes na história da sua vida. E o Jeová Rafá, o Deus que cura, irá curar o teu coração de todo e qualquer trauma e te levar à restauração plena e completa através de um processo de cura. Tá bom, querido? Então, entre em contato também nas nossas redes sociais. No link abaixo aqui desse vídeo vai estar as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais, as informações também da nossa comunidade. Participe conosco, se engaje conosco, compartilhe se esse vídeo fez sentido para você, você foi edificado, você foi abençoado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O nosso Instagram, Facebook, YouTube, Spotify está aqui em cima. Igreja Casa na Rocha. E o Instagram, Facebook, YouTube do Pastor Giovani. É bem fácil, coloca no Google Pastor Giovani Júnior. Pastor Giovani Júnior, aparece todas as minhas redes sociais. Meu Instagram é PRGIO, PRGIO. Tá bom? E o telefone aqui da igreja, se você necessitar qualquer coisa, marcar um horário, atendimento pastoral, atendimento psicológico, qualquer coisa, o telefone da nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, é 44 30 56 59 32. 44 é o DDD, 30 56 59 32. Dê uma ligadinha, vem estar conosco. Toda terça-feira temos o Instituto Bíblico Casa na Rocha. Tanto eu, pastor Giovani, quanto a obreira e psicóloga Leia Alzier, somos professores desse Instituto Bíblico. Se você quiser crescer, amadurecer na sua fé, ter um plus aí na sua vida espiritual, liderança, vida cristã, teologia sistemática, vários ensinamentos e matérias maravilhosas, aconselhamento, crescer na graça e no conhecimento e na estatura espiritual, venha fazer parte toda terça-feira, 19h30, Instituto Bíblico Casa na Rocha. E no domingo, 2 cultos. Nós temos aqui na Doutor Camargo, 4555, na Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná, 2 cultos. Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, ou culto matinal, 9 horas da manhã, e às 19 horas temos o culto principal, o culto da família. Venha estar em família, venha fazer parte dessa comunidade abençoada. E para terminar, Leia, queria que você orasse, encerrando o nosso podcast. Então faça uma oração, abençoe os nossos ouvintes e que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, Pai. Pai. Sim, Pai.
por este privilégio que tivemos nesta manhã, Deus, Senhor, sim, de estarmos Senhor. aqui, Senhor, Chamamos, falando Jesus. dessa temática tão importante. Pai. Senhor é Pai, que tu maravilhoso. possas abençoar cada Senhor é aquele vida, que nos Senhor, cura, que vai Pai. ouvir esse podcast, que está Aleluia, ouvindo. Pai. Sim, Que cada Deus. um, Senhor, seja tocado pelo Teu Espírito Aleluia. Santo, Senhor. Toca, Senhor. Seja Cura transformado, almas, Senhor, pelo corações, poder da Tua palavra. vidas e Abençoa, Senhor, a vida daqueles, Senhor, que Aleluia. ouvirão, Toca. Pai, esse podcast nesta Pai. manhã. Em nome Teu de Espírito Jesus, Santo. Pai. Que a Tua Nome bênção, de Pai, Jesus. seja sobre a vida de cada um deles. Pai. E que eles sejam Sim, Deus. curados, Senhor, em suas Tocados, almas. em nome de Curados Jesus. dos seus traumas, curados das suas Restaurados dores. pelo Teu Libertos, poder. Senhor, das suas Liberta feridas os cativos, emocionais. cura os E enfermos. que a Tua presença, Sara os Pai, feridos. ela seja grandiosa, Sim, Pai. poderosa e Em nome de sobrenatural Jesus. Sim, sobre a vida de cada um deles. É verdade, Em Jesus. nome de Jesus, Em esta é a nome de nossa Jesus. oração. Amém. 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 Grande abraço, Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.